Uma história de Richard Matheson. Territórios antigos. Sua ideia original era passar a noite no centro da cidade, no Tiger Hotel, mas ocorreu-lhe que talvez seu antigo quarto estivesse livre. Era verão, talvez não houvesse estudantes morando lá. Valeu a pena tentar. Ele não conseguia pensar em nada mais agradável do que dormir em seu antigo quarto, em sua antiga cama. A casa era a mesma. Ele subiu os degraus de concreto, sorrindo para as bordas ainda desmoronadas. Os mesmos velhos degraus, pensou ele, ainda maltratados. Assim como a frágil porta de tela que dava para a varanda, e a campainha que tinha que ser pressionada em um certo ângulo para fazer contato. Ele balançou a cabeça sorrindo e se perguntou se a senhorita Smith ainda estaria viva. Não foi a senhorita Smith quem abriu a porta. Seu coração disparou quando, em vez de sua figura velha e cambaleante, uma mulher corpulenta de meia idade veio correndo até a porta. Sim, ela disse, sua voz rouca e inóspita. Senhorita Smith ainda mora aqui? Perguntou ele, esperando, apesar de tudo, que fosse esse o caso. Não, a senhorita Ada está morta há anos. Foi como levar um tapa na cara. Sentiu momentaneamente atordoado e acenou para a mulher. Entendo, ele disse mais tarde. Eu ocupei o quarto de hóspedes enquanto estava na faculdade, sabe? E eu pensei, senhorita Smith morta. Você está estudando? Perguntou a mulher. Não sabia se considerava isso um insulto ou um elogio. Não. Ele disse. Estou apenas de passagem, a caminho de Chicago. Eu me formei há muitos anos. Estava pensando se alguém morava no antigo quarto. Você está se referindo à sala de estar? Perguntou a mulher, observando-o criticamente. Aquilo é. Não antes do outono, ele disse. Eu poderia vê-la? Bem, eu estava pensando em passar a noite aqui, ele disse rapidamente, isto é, se... perfeitamente. A mulher adotou um tom mais caloroso. Se é isso que você quer. É isso que eu quero, ele disse. É um pouco como reacender uma velha amizade, sabe? Ele sorriu timidamente, desejando não ter dito aquilo. Quando você quer pagar? Perguntou a mulher, mais preocupada com o dinheiro do que com as lembranças. Bem, sabe de uma coisa? Ele disse impulsivamente. Eu costumava pagar $20 por mês. Estou que pagar isso. Por uma noite? Ele se sentiu estúpido, mas agora ele não podia voltar atrás, mesmo sentindo que sua oferta tinha sido um erro nostálgico. Nenhum quarto valia $20 por noite. Ele parou de repente. Por que hesitar? Reviver velhas memórias? Valeu a pena. $20 não eram mais nada para ele. O passado foi. Ficarei feliz em pagar por isso, disse ele. Vale a pena para mim. Ele tirou as notas da carteira e as ofereceu a ela com dedos desajeitados. Ele olhou para o banheiro enquanto caminhavam pelo corredor mal iluminado. A imagem familiar o fez sorrir. Havia algo maravilhoso naquele retorno. Não pude evitar, simplesmente havia. Sim, a senhorita Ada está morta há quase 5 anos, disse a mulher. Seu sorriso desapareceu. Quando a mulher abriu a porta do quarto, ela quis ficar ali por um longo momento antes de entrar novamente. Mas ela esperou por ele, e ele sabia que se sentiria ridículo se pedisse para ela esperar para poder respirar fundo antes de entrar. Uma viagem no tempo. A frase cruzou sua mente quando ele entrou na sala, porque lhe pareceu que ele havia retornado de repente, o novo aluno entrando na sala pela primeira vez, mala na mão, no início de uma nova aventura. Ele ficou ali, em silêncio, olhando ao redor da sala, com uma sensação de medo inexplicável, tomando conta dele. O quarto parecia lembrá-lo de tudo, de todos. Mary, Norman, Spencer, David. E aulas, concertos, festas, bailes, jogos de futebol, cervejas, conversas a noite toda,
e tudo mais. As memórias voltaram a inundá-lo, até que parecia que iriam esmagá-lo. Está um pouco empoeirado, mas vou limpar quando sair para comer, disse a mulher. Vou pegar alguns lençóis para você. Ela não ouviu suas palavras nem seus passos enquanto ele caminhava pelo corredor. Ele ficou ali, possuído pelo passado. Ele não sabia o que o fez estremecer e olhar ao redor de repente. Não era um som, nem nada que eu tivesse visto. Foi uma sensação em seu corpo, na sua alma, sensação irracional de que algo iria acontecer. Ele pulou e respirou fundo quando a porta se fechou com força. É o vento, disse a mulher, retornando com lençóis para sua antiga cama. A Gran-Via. O semáforo ficou vermelho e ele pisou no freio. Seu olhar deslizou pelas vitrines da loja. Lá estava o supermercado Crown, como sempre. Ao lado, a loja de sapatos Flora Dane. Seus olhos cruzaram para o outro lado da rua. A loja de Glendale ainda estava lá, e o comércio têxtil de Bard ainda estava em seu antigo local. Algo pareceu estalar dentro de sua cabeça, e ele percebeu que estava com medo de ver a cidade mudar, porque quando virou a esquina na Gran-Via e viu que a livraria da Sra. Sloane e o College Grill tinham desaparecido, ele quase se sentiu traído. A cidade da qual ele se lembrava existia intacta em sua mente. Lhe causou certa tensão, desconforto, ver que ela havia mudado parcialmente. Foi como encontrar um velho amigo e descobrir, para sua surpresa, que ele não tinha uma perna. Mas havia coisas suficientes que eram iguais para trazer um sorriso solene de volta aos seus lábios. O College Theatre, onde ele e seus amigos iam assistir aos shows de meia-noite aos sábados, depois de um encontro ou de longas horas de estudo. Pista de boliche universitária no último andar, a piscina e abaixo. Impulsivamente, ele estacionou o carro na vaga e desligou o motor. Ele ficou sentado olhando, por um momento, para a entrada do Golden Campus. Então ele saiu rapidamente do carro. O mesmo velho toldo pairava sobre a entrada, com suas cores outrora berrantes, agora desgastadas, até parecerem preservadas pelo tempo e pelas condições climáticas. Ele caminhou para a frente com um sorriso nos lábios. Então ele foi tomado por um sentimento avassalador de depressão, a olhar para a escada estreita e íngreme. Ele colocou os dedos no corrimão e, após um momento de hesitação, desceu lentamente. Não me lembrava de a escada ser tão estreita. Quase no final da escada, um som de rangido chegou aos seus ouvidos. Alguém estava encerando a pequena pista de dança com pincéis giratórios. Ele desceu o último degrau e viu o homenzinho negro seguindo a máquina que se movia suavemente. Ele viu e ouviu o bico metálico da polidora bater em uma das colunas que marcavam os limites da pista de dança. Ele franziu a testa novamente. Aquele lugar era muito pequeno e sombrio. Certamente a memória não poderia ter se desviado tanto. Não, ele explicou apressadamente. Não. Era porque o lugar estava vazio e não havia luzes. Era porque a Jukebox não estava borbulhando com bolhas coloridas, não havia casais dançando. Inconscientemente, ele colocou as mãos nos bolsos da calça, uma pose que não havia assumido mais do que uma ou duas vezes desde que deixara a faculdade, 18 anos antes. Ele se aproximou da pista de dança, acenando uma vez em direção ao coreto, como se fosse um velho conhecido. Ele parou na beira da pista e pensou em Mary. Quantas vezes eles circularam por aquele pequeno espaço, movendo-se ao ritmo pulsante que vinha da Jukebox brilhante, dançando lentamente, seus corpos intimamente próximos, sua mão quente acariciando distraidamente a nuca dela. Quantas vezes? Algo apertou seu estômago. Quase pude ver seu rosto novamente. Ele rapidamente se afastou da pista de dança e olhou para as cabines de madeira escura. Um sorriso forçado apareceu em seus lábios. Eles ainda estavam lá. Ele contornou uma coluna e começou a caminhar em direção ao fundo.
Você está procurando alguém? Perguntou o velho negro. Não, não, ele disse. Só quero dar uma olhada em uma coisa. Ele percorreu as fileiras de assentos reservados, tentando ignorar a sensação de desconforto. O que é isso? Ele se perguntou. Não consegui lembrar. Para ele todos pareciam iguais. Ele ficou de pé com as mãos na cintura e olhou para todas as cabines, balançando a cabeça lentamente. Na pista de dança, o homem negro terminou de escovar os dentes, desligou o aparelho e levou embora a máquina desajeitada. Um silêncio mortal reinou. Ele os encontrou na terceira cabine em que olhou. Gastas, as letras estavam quase tão escuras quanto a madeira ao redor delas, mas não havia dúvida de que estavam lá. Ele deslizou para dentro da cabine e olhou para eles. B.J. Bill Johnson, em inglês, e abaixo das iniciais o ano de 1939. Ele pensou em todas as noites que ele, Spence, Dave e Norm passaram sentados naquela cabine, dissecando o universo com os bisturis afiados e precisos de estudantes universitários. Nós achávamos que sabíamos de tudo, ele murmurou. Até o último. Lentamente ele tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa. O que ele queria agora era um copo da velha e habitual cerveja. Aquela bebida espessa e maltada que enchia suas veias e fazia seu coração bater mais forte, como Spence costumava dizer. Ele concordou com a cabeça, fazendo um brinde silencioso. Para você, ele sussurrou, pelo passado insuportável. Ao dizer isso, ele ergueu os olhos da mesa e viu um jovem parado do outro lado da sala, no topo da escada sombria. Johnson olhou para o jovem, incapaz de vê-lo claramente sem os óculos. Depois de um momento, o jovem se virou e subiu as escadas mais uma vez. Johnson sorriu. Volte às 6, ele pensou. Eles não abrem antes das 6. Isso o fez pensar novamente em todas as noites que passara na escuridão úmida, bebendo cerveja, conversando, dançando, desperdiçando sua juventude com a tranquilidade casual de um milionário. Ele sentou-se na semi-escuridão, com as memórias girando ao seu redor como um redemoinho, circulando sua cabeça, forçando-o a manter os lábios pressionados, porque sabia que tudo tinha desaparecido, para sempre. No meio de tudo isso, a lembrança dela retornou. Mary, ele pensou, e se perguntou o que teria acontecido com a Mary. Começou de novo quando passei pelo portão que dava acesso ao campus. A sensação desconfortável de que o passado e o presente estavam se fundindo, de que eu estava andando na corda bamba entre os dois, prestes a cair em um ou no outro. A sensação o seguiu, esfriando a euforia que ele sentiu ao retornar. Ele olhou para o prédio, pensando nas aulas que teve lá, nas pessoas que conheceu. Então, quase no mesmo instante, ele viu sua vida atual, as vendas chatas, uma após a outra, os meses e anos, dirigindo sozinho pelo país. E acabaria retornando para um lar que não gostava, para uma esposa que não amava. Fiquei pensando em Mary. Que tolo ele foi em deixá-la escapar. Ele pensava com a certeza inconsciente da juventude que o mundo estava cheio de possibilidades infinitas. Eu achava que era um erro escolher tão cedo na vida e aceitar o que já era conhecido. Ele era um grande defensor da busca por pastos mais verdes. Ele continuou procurando, até que o tempo amarelasse toda a sua grama. Novamente a mesma sensação, uma combinação de sentimentos, uma insatisfação crescente que o atormentava e sufocava, uma sensação de estar sobrecarregado e inquieto, um desejo inescapável de olhar por cima do ombro e ver quem o estava seguindo. Ele não conseguia ignorar isso, e isso o incomodava e o irritava.
Agora ele estava caminhando pelo lado leste do campus, com o paletó jogado sobre o braço direito, o chapéu jogado para trás sobre a cabeça rala. Ele sentiu pequenas gotas de suor escorrendo pelas costas enquanto caminhava. Ele se perguntou se deveria parar e ficar sentado no campus por um tempo. Havia vários estudantes espalhados sob as árvores, rindo, conversando, mas agora ele estava cauteloso em falar com os alunos. Pouco antes de ir para o campus, parou no campus café para tomar um copo de chá gelado. Sentou-se ao lado de um aluno, tentou iniciar uma conversa. O jovem o tratou com um respeito intolerável. Ele não disse nada, é claro, mas foi muito ofensivo para ele. Além disso, algo mais aconteceu. Enquanto ele se dirigia ao caixa para pagar, um jovem passou pela rua. Johnson pensou que o conhecia, levantou a mão para chamar a atenção do aluno. Ele então percebeu que não conhecia nenhum dos alunos atuais e abaixou o braço, se sentindo culpado. Pagou a conta, sentindo-se muito deprimido. A depressão continuou a acompanhá-lo enquanto ele subia as escadas do prédio das artes liberais. Ao chegar ao topo da escada, ele se virou e olhou para o campus. Apesar de alguns sentimentos de desânimo, ficou encorajado ao ver que o campus permanecia o mesmo. Pelo menos isso não havia mudado. E havia alguma sensação de continuidade no mundo. Sorriu e se virou. Depois se virou novamente. Alguém estava seguindo ele. O sentimento era muito forte. Seu olhar preocupado varreu o campo sem ver nada fora do comum. Dando de ombros e irritado, ele entrou no prédio. Ainda era a mesma coisa, e era bom caminhar novamente sobre os ladrilhos escuros, sob os tetos com afrescos, subir os degraus de mármore, pelos corredores frios e silenciosos. Não percebeu o rosto do aluno que passou por ele. Embora seus ombros quase se tocassem, ele pareceu notar que o aluno estava olhando para ele, mas ele não tinha certeza, e quando olhou por cima do ombro, o aluno já havia dobrado a esquina. A tarde passou lentamente. Ele andava de prédio em prédio, entrando em cada um religiosamente, olhando os quadros de avisos, olhando para as salas de aula, sorrindo para tudo com sorrisos cuidadosamente calculados. Mas eu estava começando a sentir vontade de fugir. O que o magoava era que ninguém falava com ele. Pensou em ir até o diretor estudantil, conversar com ele, mas desistiu. Não queria parecer pretensioso. Era apenas um ex-aluno visitando discretamente o cenário de seus dias de faculdade. Só isso, nada mais. Não havia sentido em dar um espetáculo. Ao voltar para o seu quarto depois do jantar, teve a nítida impressão de que alguém o estava seguindo. Toda vez que ele parava, franzindo a testa com desconfiança, olhava para trás. Não via nada. Apenas o som dos carros buzinando na Gran Via ou as risadas dos jovens em seus quartos. Nos degraus da varanda da frente da casa, parou e olhou para a rua, sentindo o arrepio desconfortável percorrer sua espinha. Ele provavelmente tinha suado muito naquela tarde, pensou. Agora, o ar frio o estava gelando. Afinal, ele já não era tão jovem quanto... Ele balançou a cabeça, tentando tirar a frase da cabeça. Um homem é tão jovem quanto se sente, disse a si mesmo com autoridade, e assentiu brevemente para fixar o fato na memória. A mulher havia deixado a porta da frente trancada. Ao entrar, ele a ouviu falando ao telefone, no quarto, da senhorita Smith. Johnson assentiu silenciosamente. Quantas vezes ele falou com Mary naquele telefone antigo? Qual era o número? 4458. Justo. Ele sorriu, orgulhoso por conseguir se lembrar disso. Quantas vezes ele se sentou na velha cadeira de balanço preta, conversando sobre bobagens com ela. Seu rosto mudou. Onde ela estaria agora?
Teria se casado, tido filhos, haveria. Ele parou tenso quando ouviu o rangido de uma tábua atrás dele. Esperou um momento, esperando ouvir a voz da mulher. Então ele olhou para trás rapidamente. O corredor estava vazio. Engolindo em seco, ele entrou no quarto, fechou a porta com firmeza. Tateou em busca do interruptor e finalmente o encontrou. Sorriu novamente e isso foi melhor. Ele andou pelo seu antigo quarto, passando a mão na escrivaninha, na mesa de estudo, no colchão da cama. Jogou o chapéu e o casaco na mesa, se jogou na cama com um suspiro de exaustão. Um sorriso iluminou seu rosto quando ele ouviu o gemido das velhas docas. As mesmas velhas docas, ele pensou. Levantou as pernas e recostou-se no travesseiro. Deus, isso foi tão bom! Passou os dedos sobre a coxa, acariciando afetuosamente. A casa estava silenciosa. Johnson rolou de bruços e olhou pela janela. Lá estava o antigo beco, grande carvalho, ainda se elevando sobre a casa. Balançou a cabeça diante dos sentimentos avassaladores que as memórias do passado lhe trouxeram. Então ele pulou ao perceber a porta se movendo levemente no batente. É o vento, ele se lembrou das palavras da mulher. Ele estava definitivamente nervoso, pensou, mas tudo tinha sido perturbador. Bem, era compreensível. O dia foi uma experiência emocionante. Reviver o passado e lamentar o presente era esforço demais para qualquer homem. Sentiu sono depois do jantar pesado que havia comido no Black and Gold Inn. Se levantou e engatinhou até o interruptor. O quarto ficou escuro e ele voltou tateando até a cama. Se deitou com um grunhido de satisfação. Ainda era uma boa cama. Quantas noites ele dormiu ali, com o cérebro fervendo com o conteúdo dos livros que havia estudado. Se abaixou e desabotoou o cinto, fingindo não sentir nenhum remorso pela forma como seu corpo, antes esbelto, havia engordado. Ele suspirou ao sentir a pressão em seu estômago diminuir. Então ele se virou de lado no quarto, quente e abafado, e fechou os olhos. Ficou ali por 3 minutos, ouvindo o barulho de um carro passando na rua. Então ele se deitou de costas com um grunhido, esticou as pernas, deixando-as soltas. Então se sentou e, abaixando-se, desamarrou os sapatos e deixou-os cair no chão. Se recostou no travesseiro e rolou para o lado com um suspiro. Aconteceu lentamente. A princípio ele pensou que seu estômago estava embrulhado. Então ele percebeu que não eram apenas os músculos do seu estômago, mas todos os músculos do corpo. Sentiu seus ligamentos se contraírem, um arrepio percorrer seu corpo. Abriu os olhos e piscou na escuridão. Que, em nome de Deus? O que estava acontecendo? Ele olhou para a mesa e viu o contorno escuro de seu chapéu e paletó. Fechou os olhos novamente. Teve que relaxar. Em Chicago, ele iria ver alguns clientes importantes. Está frio, pensou ele, irritado, tateando ao lado dele e finalmente puxando o cobertor sobre seu corpo robusto. Ele sentiu arrepio na pele. Escutou atentamente, mas não havia nenhum som além das asperezas de sua própria respiração. Se contorceu desconfortavelmente, imaginando como o quarto podia ter ficado tão frio, de repente. Deve ter pegado um resfriado. Ele rolou de costas e abriu os olhos. Instantaneamente seu corpo ficou rígido, todos os sons pararam em sua garganta. Ali, inclinado sobre ele, a apenas 1 palmo de distância, estava o rosto mais branco e cheio de ódio que ele já tinha visto. Ele olhou para o rosto, atordoado, com a boca aberta de horror. Vá embora, disse o rosto, com a voz rouca e estridente de malícia. Vá embora.
Você não pode voltar. Por um tempo depois que o rosto desapareceu, Johnson ficou deitado, mal conseguindo respirar, com as mãos cerradas em nós rígidos ao lado do corpo e os olhos arregalados. Ele continuou tentando pensar, mas a lembrança do rosto e das palavras petrificaram seu cérebro. Ele não ficou. Quando recuperou as forças, se levantou e conseguiu escapar sem chamar a atenção da mulher. Saiu rapidamente da cidade, pálido, pensando apenas no que tinha visto. Era ele. Era o rosto dele, quando ele estava na faculdade. Seu eu jovem, que odiava o intruso insensível por invadir o que nunca poderia ser dele novamente. E o jovem do Golden Campus, esse tinha sido seu eu jovem. O aluno que passava pelo campus café era ele, exatamente como ele já foi. E o aluno no corredor e a apresenta ressentida que o seguiu pelo campus, odiando por volta e por voltar a mexer no passado. Todos eles tinham sido ele. Ele nunca mais voltou e nunca contou a ninguém o que tinha acontecido. E quando, em raras ocasiões, ele falava de seus dias de faculdade, era sempre com um encolher de ombros e um sorriso cínico para mostrar o quão pouco eles realmente significaram para ele.